Bem-vindos a mais um episódio do Data Stories, o podcast do On The Go, onde falamos tudo sobre consumer insights, inovação, tecnologia, tudo aquilo que faz a gente gostar dessa área onde nós atuamos. Hoje a gente vai falar de um tema que bate muito no meu coração, acho que bate muito forte com vários dos nossos ouvintes, tem tudo a ver com ouvir, que é o tema da música. E mais que a música, a gente está falando aqui da conexão de música com marcas. A gente traz hoje, né, nossos parceiros aqui, clientes, né, parceiros aí da Tecla Music, uma agência musical que ajuda, uma agência de music branding, na verdade, que ajuda as marcas a fazerem curadoria, a utilizarem música de maneira mais propositada, de maneira mais criativa e que faça uma conexão aí genuína entre as marcas, as pessoas e, obviamente, a música. Estou com o Eduardo Borren, estou te falando do seu sobrenome direto, Borren, é isso mesmo? Burren. Borren, desculpa, cara. E o Paulo Satamini também, que é o CEO. Então, os dois hoje vão apresentar um pouquinho da pesquisa que eles fizeram em parceria com o The Go, uma parte dela em parceria com o The Go. Depois a gente vai falar aqui um pouquinho mais sobre como utilizar a pesquisa na estratégia nossa de CMI, na nossa estratégia de marketing. Então, passando a palavra para vocês, podem se apresentar, por favor. Obrigado aí pelo convite. Muito legal a gente estar fazendo parte aqui do podcast. Eu sou, como você falou, o Paulo Satamini, né? Muita gente me conhece como Sata. Estou aqui com o Dudu Burren, tá? Meu sócio, é o cabeça de negócios aqui do time. E deixa eu só falar rapidinho da Tecla. A Tecla é uma agência de, como você falou, de identidade musical para marcas, né? A gente está há 18 anos aí no mercado. E o que a gente faz é ajudar empresas a construírem e fortalecerem seu posicionamento, tendo a música como uma plataforma, tendo a música como uma ferramenta, né? Porque a música hoje em dia está em tudo, né? Está em todos os negócios e o nosso trabalho aqui é pensar a marca e a música de forma 360. Então, a música, como está em vários pontos de contato entre marcas e seu público, desde trilha sonora de loja, de restaurante, né? A presença de marcas no streaming, associação direta de marcas com artistas, a boa e velha publicidade, né? Com produção de áudio, aquelas coisas toda antiga. A presença no streaming, que é a presença de marcas hoje em dia no ambiente, como Spotify e essas outras plataformas que crescem cada vez mais, que é um ambiente de conexão direta entre público e marca. E fora toda essa parte, né, de rede social, TikTok, que a música tá com muita força, né? Então, é isso que a gente faz, estamos há 18 anos nisso, e só que sempre foi muito desafiador a gente ter dados e informações. É um mercado muito novo, né? Apesar de ter aí seus 20 anos, é um mercado que floresceu com um MP3 que surgiu há 20 anos atrás, com a chegada da internet, com diversas outras plataformas, o streaming, que já tem seus 10 anos de Brasil, imagino, né? Mas agora, pós-pandemia, o negócio realmente deu um boom. Só que a gente sempre teve muita dificuldade em ter dados, ter informações, insights, pesquisa, estudos que ajudassem a entender essa relação de marcas, música e pessoas. Então, essa foi a nossa maior motivação em botar essa pesquisa de pé. E fizemos aí em parceria com On The Go, foi muito legal. E estamos aqui para explicar um pouco mais aí sobre esse trabalho, que a gente ficou muito contente e acho que é um material bem bacana. Depois a gente vai colocar o link também para quem quiser baixar, obviamente, porque que está ouvindo aqui, mas aí a gente vai começar a falar os dados, vocês estão imaginando o que é esse material, cara, material belíssimo, tá? Chama Mapeamentos Sonoros, a gente vai ter também ele aqui. Edu, cara, conta aí pra gente também como você entrou nessa parada, o que você traz pra gente hoje? Beleza, Fred, tudo bem, cara? Obrigado aí pelo convite também. É isso, o Sata já falou aqui, eu sou sócio dele na parte de novos negócios na Tecla, tem 4 anos. E como atividade de novos negócios, a gente está sempre buscando novas formas de fazer contato, fazer oportunidades, né? De trazer oportunidades para a Tecla, enfim, continuar prosperando. E dessa dificuldade de trabalhar com dados, surgiu essa ideia de realmente... Na verdade, a Tecla, há muitos anos atrás, fez um levantamento bem pequenininho,
de uma metodologia diferente, e isso ficou na nossa cabeça com uma ideia que poderia voltar em algum momento. E nessa virada da tecla de 18 anos de mercado, né, um olhar de mais maturidade também, que a gente achou que era importante, ser uma empresa, né, à frente do mercado, responsável por fazer essa coleta e por voltar tanto para agências de publicidade, enfim, quanto para marcas também, informações que fossem valiosas e que dessem sentido para esse trabalho que a gente faz, né, que é um trabalho que ele é muito sensorial. As marcas conseguem entender a importância, mas tem sempre o medo de medir, né? E a dificuldade de entender o retorno, na verdade. E aí eu acho que o trabalho que a gente fez, né, com vocês, com a parte de levantamento de dados e depois, posteriormente, com o tratamento deles, e que virou essa pesquisa, né, o mapeamento dos sonoros, ajudou a gente a chegar nesse lugar. Acho que finalmente agora a gente pode voltar para o mercado com embasamento técnico, né, científico, de que a música é sim uma ferramenta poderosa, ela tem essa capacidade de gerar recall de marca, e a partir desse recall ela pode sim te ajudar a vender e gerar conexões emocionais valiosas, né? Eu acho que a pesquisa tinha esse princípio pra gente, e foi legal que ela foi só confirmando, e aí foi confirmando e foi dando também inputs ali que são bem legais, que eu posso compartilhar um pouco aqui. Cara, demais. É um tema que nem a gente comentou, assim, que eu acho que todo mundo, mesmo quem não trabalha especificamente com música, e o próprio estudo mostra isso, está envolto em música, né? Então hoje a gente tem o MP3, né? Já tem há um tempo aí o MP3, os streamings hoje permitem que a música esteja com a gente aí, cara, enquanto a gente está trabalhando, enquanto toma banho, enquanto está relaxando, enquanto está estressado. Então a gente tem a música ali presente. E uma coisa que eu achei legal do trabalho de vocês ali do mapeamento é justamente que vocês fazem uma timeline ali, quase com 3 grandes eras da música, né? E vocês abrem uma frase fantástica do Chico Science, né, de modernizar o passado, né? Então, conta pra gente o que são essas 3 eras, como que elas se configuram e por que elas são tão importantes da gente entender as mudanças tecnológicas e de relacionamento entre as pessoas e as músicas nessas eras. Legal. Eu acho que vale, para entrar nessa parte da era, só uma explicação. A gente fez o levantamento de dados com a On The Go, né? E a gente recebeu os dados crus, né? O dado que a gente tem da pesquisa. Foram mais de 60 perguntas, divididos em 2 grupos, né? Um grupo de especialistas que a gente contatou, né, no mercado, e um grupo que a própria On The Go apontou para a gente de público geral espalhado por todo o Brasil. Só que esses dados, eles são, né, como qualquer dado, ele é só um dado. Você precisa trabalhar ele, precisa refinar, precisa voltar com alguma informação. E a gente contou com o suporte da Copa Consultoria, que é uma consultoria estratégica que ajuda marcas a trabalharem com dados. Então, a gente tinha o dado, tinha o nosso conhecimento, os nossos insights de marca, e aí a gente trouxe a Copa para apoiar, fazer esse desdobramento, né, com uma metodologia de mercado. E aí, com a Copa, a gente entendeu a necessidade de, para apontar a tendência, né, o método fazia com que a gente voltasse para explicar como a gente chegou até aqui. E eu acho que é legal isso, principalmente para a indústria da música, que é a indústria que mais sofreu e mais se adaptou rapidamente às revoluções digitais, né, da nova era. Sim, então, é maneiro pensar que foi importante fazer esse recap para colocar todo mundo na mesma página, para entender aonde a gente queria chegar com as tendências. O que a gente fez foi, a gente fez uma codificação das gerações com as eras, né? Então a gente entendeu que tem um código geracional antiquado, que é um pensamento que não tem mais a ver com hoje em dia, que é datado entre mais ou menos a década de 60 e 2000, que são códigos que já não fazem mais sentido, mas que ainda existem por aí, mas eles estão em decadência. Então, quando a gente fala disso, a gente fala por exemplo, da parte da música com marcas, de jingle, spots, ainda existe, ainda está tudo bem trabalhado dessa forma, mas não é a forma mais expoente assim, que tem. Mas não só isso também, a gente analisou o que estava tocando naquela época e o contexto social de quem escutava. Então tem essa questão também que é legal entender não só a publicidade, mas como as pessoas se sentiam em relação à música que estava tocando naquele momento.
E a gente entende que tem uma transição que é por volta dos anos 2000, que é com a digitalização da música, então a música deixa de ser um bem físico e restrito e passa a ser disponível para todos, né, a partir do primeiro iPod, do MP3, dos programas de pirataria, né, ilegal, dos programas legais, e seguido dos programas de streaming que tem 10 anos no Brasil, mas já tem 15, 16 anos na Europa e nos Estados Unidos. E aí, isso abre pra gente a segunda era dessa timeline, que é entre 2000 e 2020, que a gente apontou, que é o código atual, é o que tá tocando agora, assim, é o que a gente vê rolando ainda, que é muito música, principalmente do ponto de vista de marcas, música sendo usado para você se conectar com as pessoas. Então a gente sai de um lugar que era música só com produto, até os anos 2000. Aquela coisa muito com uma finalidade muito específica, né? Para uma Isso, que coisa a gente, desconexão. no material, a gente até dá o exemplo do Pipoca e Guaraná, do Guaraná Sim, Antártica. sim, Assim, sim. era uma música de 30 segundos para você lembrar que se você quisesse comer pipoca, você ia tomar Guaraná Antártica. Que E é a partir muitas dos vezes anos feito por 2000. músicos, parênteses, muitas vezes feito por músicos excepcionais, né? Exato, Que exato, faziam aquilo como um side job, como uma maneira de se manter também. Então, exato. como os poetas também escreviam jingles, etc. Não que isso tenha mudado, a gente está cheio de artistas dentro das agências, mas a gente tinha isso também, né? Exatamente. E aí, nesse momento que a gente está entre 2000 e 2020, a gente entende que as marcas estão se conectando muito mais com as pessoas, porque já que as pessoas estão com a música, com a sua música em qualquer lugar, as marcas querem estar nesses lugares. Então a gente vê muita ativação, vê muito esse lugar dos festivais. É isso, as marcas estando presentes onde as pessoas estão consumindo música. E aí a gente entende que tem um corte super importante nessa timeline, que é a pandemia, que foi mais um corte revolucionário para a indústria da música. E aí ele aponta para a gente o que a gente entende que é o que vem por aí, assim, a próxima faixa da música nessa timeline, que é ali a partir de 2021 para frente, que a música ela passa a ter o ponto de virada é entender pandemia, crise global, emergência climática, toda essa guerra, tudo que a gente está vendo de tensão social e econômica global, e é isso, a música passa a ser uma ferramenta de escape, né? Ela pode ser usada do ponto de vista de marcas como um lugar para você poder se conectar com as pessoas de uma forma mais genuína, entrar nas microcomunidades, entender que as pessoas querem mais do que só a marca presente ali. Elas querem ver que as marcas estão fazendo algo não só por benefício próprio, elas querem entender que as marcas também estão ali querendo trocar. E aí acho que tem um exemplo muito legal que a gente trouxe no material, que é, por exemplo, o Festival Salve Sul, que foi uma ferramenta que a partir da música, né, ajudou a trazer recursos nessa questão até de um escapismo para as pessoas que estavam, né, sofrendo uma situação terrível no Rio Grande do Sul. E foi uma ferramenta usada ali para escapar mesmo, para as pessoas poderem ter um olhar mais positivo, assim. E a música e as marcas que chegaram junto daquilo ali entenderam que tinha esse lugar de não, a gente está aqui para ajudar as pessoas, sabe? Não necessariamente eu quero colher um bem aqui em cima disso. Edu, cara, demais. Dá pra visualizar mesmo essas eras. Eu acho que a era que nem você falou, a gente está num momento de transição. É muito difícil quando você está no meio do redemoinho saber que você está no meio do redemoinho, né? Não achar que é só barulho, que é só vento. Sim. Mas a gente tá saindo aí acho que após pandemia já é uma realidade bem clara do que aconteceu, do que foi de fato o novo normal e o que não foi, que nos foi anunciado, e isso você citou brilhantemente. A música, ela sofreu muita disrupção. E aí eu queria pegar esse gancho da tecnologia da disrupção aí pra gente falar. Então a gente vê a música que ela começa de uma maneira ali sendo cooptada ou comprada pela indústria para, por exemplo, produzir jingles. Depois a gente tem as marcas entendendo que elas não vão atrapalhar a festa, mas elas vão entrar no meio da festa, talvez patrocinar uma ativação, utilizar uma música que já está bombando, que já está tendo negócio para trazer. Exato. Outro dia apareceu para mim super, agora estamos vendo momentos nostálgicos, aquela propaganda icônica da Pepsi com a Beyoncé, a Beyoncé, a Britney Spears e a Pink cantando Exato. Queen. Então é a nostalgia da nostalgia já, e aí agora sendo retomada, a Pepsi mesmo retomando isso. E aí a gente tem um novo momento. Você falou essa música com uma potencial de escapismo e tal.
Como que as marcas estão atuando hoje? Assim, o que você vê das coisas mais legais? Você citou o caso ali do Salve Sul, obviamente que é super bacana, mas como que as marcas se posicionam nisso? Tem um jeito de trabalhar isso que vocês veem que é mais legal, que é mais contemporâneo? Eu acho que o material que a gente montou tem uma coisa maneira. Na verdade, tem um ponto importante aqui que eu acho que é legal de trazer, que isso a gente entende que é um código emergente. Assim, isso é uma coisa que é o que você falou. A gente está conseguindo, por conta desse material, a gente consegue ter um olhar do olho de dentro do furacão. Mas é algo que é extremamente atual e que ainda está. Na verdade, a gente ainda está convivendo com os códigos antigos, né? Ainda tem decisores em tomando decisões em marcas com pensamento até os anos 2020. Então, é uma mudança que ela não é óbvia, não está acontecendo para todos, e é algo que a gente está apontando como uma mudança que a gente conseguiu dar essa lente e olhar um pouco de fora, mas é algo extremamente novo. Então, tem no nosso material, né, no Mapeamentos, a gente termina com alguns que a gente chama de entrando no ritmo, que são três iniciativas que as marcas já deveriam estar fazendo imediatamente para conseguir enxergar isso. Mas, além disso, a gente também traz 3 tendências que são bem, assim, um olhar bem para o futuro, e para cada tendência a gente aponta 3 cases de marcas. E aí, então, um total de 9 exemplos ali bem legais. O que eu acho que é bem legal de trazer aqui para a gente falar é o case da Zidog. Zidog é uma marca que começou... Zidog é uma marca de produtos de lifestyle para o universo pet, né? Que foi bastante disruptiva, de modo geral, né? De design, de comunicação, de forma de vender... entendeu que tinha que se destacar de um mar onde tudo era meio que parecido, assim. E eles entenderam que nesse papel de destacar, nessa importância de se destacar, a música tinha um papel importante, de ser um passion point importante de quem consome o produto, que são os donos dos pets, né? E aí a marca já tem cerca de 10 anos, se não me engano, 10, 11 anos, e desde que começou, eles contrataram a gente para cuidar da identidade sonora da Zidog. E é um trabalho que foi super pensado no lugar de pensar em todas as situações, pontos de contato que a marca teria com o seu consumidor e do seu consumidor com o seu estilo de vida. Né? Com o seu cachorro passeando, com o seu cachorro em alguma outra situação. Passeando com um fone de ouvido que está tocando alguma coisa. Exato, né? exato. Então, ela traz a música em todas as situações. Então, é uma marca que sempre fez, por exemplo, eventos para os consumidores com os seus pets. Ou a cada nova coleção, que sempre teve ideias bem disruptivas de coleção, com collabs, igual marcas de moda fazem, com outras marcas. Eles sempre pediam para a gente fazer playlists dessa coleção, e inclusive com o QR Code da playlist vinculado no produto. Então você vê que são iniciativas que, na verdade, não são hiper complexas ou super fora do radar, mas são iniciativas que mostram que a marca está olhando para como o seu consumidor interage e como a música tem essa ferramenta, sabe? Possível. E não é que ela vai ajudar, porque eu fiz uma playlist para uma coleção, ela vai me ajudar a vender mais essa coleção. Mas quando eu faço um trabalho de 10 anos de consistência de identidade sonora, e que cada coleção que eu lanço tem a playlist, e eu faço um evento, eu chamo um DJ que combina com aquele evento, eu lanço uma loja conceito em São Paulo, que tem 4 andares, e cada andar ele tem uma trilha pensada para cada uma das formas em que o usuário vai interagir naquele andar. Então, um andar é para brincar com seu pet, a trilha de um jeito. O outro é para você tomar um drink no terraço, a trilha de outro jeito. Então, a marca foi pensando sempre que a música ela ia acompanhar essa jornada do usuário, e isso ia ser mais uma forma de se destacar. E eu acho que é um ótimo exemplo de como você pode, de uma forma muito simples, fazer diferença. E eu acho que a forma muito simples aí, a virada de jogo, é que a marca entendeu que ela tem que... o que a gente fala que é o entrando no ritmo, né? Que são os três exemplos que a gente dá para qualquer marca fazer, que é cuidar do seu DNA sonoro, entender o seu público, né? Você falar com o seu público no lugar certo, da forma certa, e você colocar no mindset de marketing que a música vende. A música é uma ferramenta de vendas também. Ela não é óbvia, você não consegue, por conta dessa música... Ela é quantificável como muitos canais ou, né, atividades.
pessoas. Mas você consegue trazer isso como um diferencial, e esse diferencial faz o seu público engajar mais contigo, ficar mais com a tua marca, e isso volta de uma forma orgânica e você acaba vendendo naturalmente. Cara, muito maneiro mesmo, porque eu acho que intuitivamente todo mundo sabe, né? Que você entrar numa loja que tem uma música bem pensada, não sei, mesmo que você não racionalize aquilo tem uma experiência diferente, né? Sata, você, cara, falou que você é DJ aí já há algumas décadas, não vamos muito longe em quantas décadas aqui pra gente não revelar a idade. Eu tô careca, Sata, então tá na boa. Ah, pelo menos é um belo cabelo branco. Lindo. E aí o Edu trouxe esse case da Zidog, que é obviamente uma marca que dispensa comentários do belo trabalho de marca e que está fazendo todas as pontas. Assim. O que você vê lá do começo da Tecla, quando você começou a falar disso aqui há quase 20 anos atrás, a trazer marca para as marcas, trazer música para as marcas, para esse cenário atual? Assim, o que está de diferente? O que é mais fácil? O que é mais difícil? O que eles já provaram que funciona? O que era uma ideia e hoje não funciona mais como vocês achavam que funcionava? Então, há 20 anos atrás, como teve bem... A gente fez esse recorte na pesquisa, os primórdios de marca e música, que era essa relação bem voltada para as grandes marcas que tinham dinheiro para comprar espaço de TV, fazer um vídeo, contratar uma produtora, gastar um dinheirão para usar a música em sua comunicação. No início dos anos 2000 ali, com essas mudanças tecnológicas que eu falei, abriu possibilidade de pequenos negócios começarem a ter uma identidade por causa da tecnologia. Se você pensar numa rede de lojas, antes da internet, do MP3, a gente já chegou, eu comecei a trabalhar assim, cara, a gente gravava uns CDs e mandava uma pilha de CD. Imagina um cara que tem 50 lojas, você tem que mandar 5 discos por loja, são 250 discos, e o cara fica com a pilha de discos, assim, a logística, a dinâmica de você ir trocando a música era uma coisa muito complicada, sabe? Então, há 20 anos atrás, abriu-se esse mercado, que é um mercado muito de varejo, que foi da onde a gente veio, que eram lojas de rede de lojas conseguiram começar a ter uma identidade padronizada, a mesma coisa toca em todas as lojas, com um sistema controlado. Isso ainda persiste até hoje, o que a gente, há 20 anos atrás, cara, capinando, abrindo o mato, mostrando, você tem que fazer isso, mas por quê? Não tinha dado, não tinha... Hoje não, hoje, olhando para esse lado de varejo, todo mundo tem uma rádio, tem diversas empresas que cuidam disso, só que o mercado abriu muito mais, né? Hoje em dia, você pensar no streaming que chegou aí com o Spotify, com Deezer, Amazon e tal, é mais um ambiente onde as marcas podem ter uma presença se utilizando da música. Então, não é para todas as marcas que realmente entendem que tem a música como um pilar, como uma frente forte em seu DNA, faz sentido, não é toda marca. Mas as que entendem isso, investem, estão cada vez mais marcas entrando lá, botando mídia lá, ou tendo perfil. Por exemplo, a gente atende o Mate Leão, da Coca-Cola. Eles têm viagem, praia e música como o tripé de branding deles, sabe? Então, a gente trabalha junto lá com o pool de agência deles, que eles têm agência de mídia, agência criativa, agência de influencers, e a gente cuida desse lado de música. Então, se você entrar lá no perfil do Mate, no Spotify, a cada temporada lá, agora eles sempre trabalham muito com inverno e verão, então para o inverno tem umas playlists pensadas nos produtos que eles querem trabalhar nessa temporada, no verão outra, tem sempre uma tagline, como é que a gente puxa essa chamada para as playlists, e não adianta ter um perfil, como é que bota esse perfil na rua, então a gente já traz um criativo de como levar essa experiência para a mão do público, né, fazendo esse cross com offline. Então, é um exemplo de como é que esse leque abriu de possibilidades das marcas estarem usando a música como um ativo mesmo, sabe? Como uma plataforma. Algumas usam em diversos pontos de contato, e é o que a gente defende aqui como uma agência de identidade musical. Não adianta você, num canal, ter uma comunicação, ter uma linguagem, e o outro usar totalmente outra. Então, a gente defende que seja pensado,
A gente brinca aqui que a gente faz o soundbook das marcas, quem tem um brand book, Sim, a gente faz sim. soundbook, tua marca soa assim, assim, assado, a gente representa esses territórios com esse tipo de música, então vamos levar para a experiência de loja, vamos fazer isso aqui, para a tua rede social, vamos fazer isso aqui, para uma trilha de vídeo é isso, para uma trilha de desfile é isso, para uma presença no streaming, enfim, N possibilidades e N ações que a gente tenta costurar com a mesma identidade, sabe? Então, isso é o que mudou muito de 20 anos para trás para cá, porque hoje, os pontos de contato são muito maiores, assim, onde uma marca pode estar trabalhando, conectando, sabe? Sim, como você citou, tinha uma necessidade até da mídia física, né? Que tem a ver com as eras. Ela deixa de ser, ela vira muito mais abundante, ela é muito mais replicável, democrática e, de algum sentido, até viral, né? Que é até trazendo um pouquinho de fora, assim, essa semana, quem está ouvindo aqui na frente talvez nem lembre, porque os memes morrem rápido, mas a gente está vivendo essa semana dos principais memes aí que está acontecendo no TikTok, é justamente uma música, é uma propaganda que tem uma música do Jet2 Holidays, né? Alguns talvez já tenham ouvido aí, Nothing Beats a Jet2 Holidays, que tem uma música, que ela começa uma música de uma cantora britânica, se eu não me engano, e eu estava ontem vendo esse vídeo que ela não consegue mais cantar essa música no show, porque o meme, as pessoas cantam o meme, elas cantam o que a propaganda fala na letra da música, né, por cima ali. Então, eu acho que a gente, numa era de TikTok, de remix, etc., também a música, ela deixa de ser, inclusive dos próprios músicos, ela se torna também mais do público, né? Total. E pegando esse gancho, queria que vocês contassem um pouquinho do que vocês acreditam que essa transição agora principalmente de TikTok, assim, acho que a gente tem que botar o elefante na sala, né? A gente falando de tempos mais comprimidos, muitos artistas aí do pop mirando em coisas mais curtas. Qual que é a semelhança que vocês veem com o fazer publicitário, da propaganda de 30 segundos? A gente vê a publicidade se alargando, querendo parecer mais entretenimento, ter tempos mais longos, e a música se encurtando. Assim, como que vocês veem isso e essa relação? Cara, eu acho que isso vem muito desse momento da marca se conectar com pessoas também. Então, do ponto de vista de marca, as publicidades estão ficando realmente, como você falou, mais entretenimento, quer ser um pouco menos invasivo, mas ainda descobrindo essa forma. Então, patrocinando formatos, criando formatos. A gente, nesse estudo da pesquisa também, a gente chegou num material incrível do Sprite Spotlight, que é um vídeo de, sei lá, um clipe de 3 minutos com vários artistas, e um deles foi feito com um xamã. Ele só vai tomar um gole de Sprite nos últimos 3 segundos do vídeo, assim, a marca nem aparece. Você vê que é um jeito realmente muito diferente de fazer publicidade, na verdade, muito diferente do que era até 20 anos atrás, até comparando com Pipoca e Guaraná, por exemplo. Mas do ponto de vista assim, de música, eu acho que assim, eu não tenho uma resposta pronta para isso. Acho que a gente entende que é um mercado em uma revolução constante, né? Eu acho que isso, a questão das músicas estarem diminuindo, do retorno de alguns gêneros também. Eu acho que tem uma coisa muito geracional que passa por isso. Não tem uma... Até legal dizer isso, acho que o mapeamento sonoros, ele não tinha um viés, do ponto de vista assim, do levantamento de dados que a gente fez, ele não tinha um viés do recorte da música, né, de para onde a música está indo, porque também é extremamente complexo entender esse movimento, porque o mercado vai virando muito rápido, né? Então você tem, sei lá, uma virada muito forte para a música global acontecendo recentemente, as músicas diminuindo de tempo, os artistas durando menos tempo. A gente viu isso na nossa conversa no lançamento da pesquisa do mapeamento sonoros. O Marcelo Castelo Branco, o presidente da OBC, ele mencionou isso também, né? Como você não tem mais artistas... Os artistas não duram mais tanto tempo, como a gente tem os exemplos do Brasil, né? Caetano, Djavan, Chico, esses artistas que são imortais. Isso não vai... A gente não tá vendo mais acontecer, né? Tá muito mais pulverizado. Eu acho que é reflexo dos tempos que a gente vive. Tudo é muito mais corrido. A publicidade também está muito corrida, né? Eu acho que também seria leviano falar que a publicidade é só entretenimento agora. A publicidade continua tendo seus spots de 30 segundos.
Eu tava vendo uma coisa maravilhosa, saiu esse formato novo do Instagram, né, que virou uma trend, que é um formato tripinha, né, wide, Sim. 5.000 por 1080. E aí alguém falou assim, gente, isso não é uma trend, isso é um banner publicitário, isso é um lugar para marcas entrarem, ocupando menos espaço de tela e tempo de atenção. Seu tempo de atenção está mais curto, então não precisa fazer um vídeo que ninguém vai conseguir enxergar, deixa para as marcas esse espaço. Eu achei muito legal esse... Eu falei assim, cara, é verdade, é isso, as marcas estão voltando a trabalhar de um jeito antigo, de banner. Então, na verdade, o que a gente vê, por exemplo, quando a gente fala até do nosso estudo, saber estar onde as pessoas estão e estar da forma certa, né? Todas essas formas de se estar presente, do ponto de vista de marca, por exemplo, eles não sobrepõem os outros, né? Eles continuam existindo. Então, por exemplo, você ter um vídeo de 6 segundos no TikTok, ele não inviabiliza você ter um comercial de 30 segundos na televisão, não inviabiliza você patrocinar um festival, não inviabiliza você patrocinar um artista. Existem N formas de estar presente, trabalhando, é muito pulverizado, e eu acho que a música também está se encontrando. Acho que é isso, não vai ter uma resposta fechada, vai ter mercados em que a música vai ser mais curta, vai ter artistas com músicas mais longas, então acho que... Perfeito. A gente conviveu com Ramones e Pink Floyd na mesma década, né? Então, isso. há espaço para ambos, né? E faz muito sentido, é uma coisa que a gente também tem observado, e engraçado essa necessidade de também ser mais curto. Agora, conectando com o nosso tema principal aqui do podcast, né, que são os Consumer Insights, a pesquisa de mercado, a gente também vê o mesmo attention span que a gente está perdendo, ou fala-se que está perdendo, dos consumidores, das pessoas, seja para ouvir música, para consumir publicidade, e a gente também vê isso em pesquisa. E eu queria trazer agora, falando um pouquinho da pesquisa em si, do fazer a pesquisa de vocês. Vocês tinham um desafio, que era lidar com o público B2B, como engajar o público B2B a responder um questionário que ele é longo, porque ele precisa ser longo para a gente ter uma visão profunda, né? Como vocês fizeram esse primeiro engajamento? Assim, vocês estão falando com profissionais do setor, muitas vezes super atarefados, que tem que responder aquela pesquisa de uma maneira, obviamente, anônima, mas também com atenção, com profundidade, com pensamento. Como vocês fizeram esse primeiro engajamento desse Vou te falar que foi bem difícil, assim, dá bastante trabalho. Na verdade, quando a gente começou, tipo assim, cara, isso vai dar muito trabalho. Mas porque a gente como o Sata tá no mercado há 20 anos, até que existe há 18 anos, a gente conhece muita gente, a gente tem muita entrada. Mas é o que você falou, a atenção das pessoas está muito quebrada, né? Sei lá, os altos executivos... Tem um meme muito bom, quanto menor a sua tela, maior o seu cargo. Então, os altos executivos só andam com celular, assim, é uma coisa muito corrida, agenda complexa. Mas o que eu acho que foi um diferencial importante, a gente trouxe um tema em que a pesquisa fazia diferença na vida de quem quis participar. Eu acho que aqui volta para uma questão que é da economia da atenção também, que é você saber estar... até o retorno da nossa pesquisa, né? Saber falar com o seu público na hora certa. Eu acho que o público de marcas, né? A gente falou ali ficou meio a meio entre executivos de marca e executivos do mercado da música, tá? Entre empresários e pessoas de gravadora e de plataformas. E a outra metade profissionais de marketing, CEO, CMO e branding. Ambos os lados tinham muito interesse em ouvir sobre isso. Eu acho que, de modo geral, mesmo quem disse que ia participar e acabou não participando porque a vida foi corrida, o link desceu, ficou lá embaixo no WhatsApp ou no e-mail, ficou, cara, eu quero ver isso, me mostra isso, porque é de fato um material inédito. Como eu falei, há muitos anos atrás a Tecla fez algo muito menor e de uma outra forma de medir, que eu acho que o impacto era menor também. Dessa vez eu acho que a gente fez de uma forma, né, com a plataforma da On The Go, eu acho que isso ficou mais estruturado, a gente conseguiu trazer mais gente de peso para isso, e de fato reverberou em um conteúdo que ele tem relevância para a gente voltar para o mercado e falar. Esses dados aqui, eles são comprovados com base em pessoas que estão tomando decisão no mercado hoje, e eu acho que isso foi a forma das pessoas entenderem que participar valeria a pena. E também com o chamariz de que se você participa, você vê o material na íntegra, com exclusividade, com antecedência. Então acho que também tem uma coisa ali que gera aquela curiosidade.
Não, e é muito legal porque a gente fala muito sobre esse uso da pesquisa não apenas para entender o público, mas também às vezes como uma forma de devolver para o público. Então Total. eu quero saber, eu sei a minha resposta, eu, pessoa, indivíduo, sei a minha resposta, mas o que que meus pares, o que que o resto do mercado está olhando, como que são as tendências? Então, usar a Total. pesquisa como essa ferramenta também, ela é algo que a gente vê assim com super bons olhos e que a gente acha que as empresas mais inovadoras estão olhando também, não só como informação que fica dentro de casa e parte dela tem que ficar estratégico, mas o que que a gente consegue devolver para os nossos stakeholders ali na frente. Exato. Outra coisa que eu acho legal também, cara, imprensa, como que tem sido, você citou já o BC, né, que foi um parceiro institucional aí, que obviamente tem aí uma larga escala para divulgar, principalmente entre os artistas, né, eu Sim. trabalhei passado aí, não tão longínquo assim com a UBC, e a gente, é impressionante o acesso que eles têm ao Caetano Veloso, o acesso que eles têm ao Chico Buarque, para citar só o que vocês falaram, a Anitta, a Sim. Ludmilla, quem a gente queira falar, assim. Então, É isso é muito muito impressionante. legal, né? Mas e imprensa, como que tem sido, assim? A Isso... gente, a própria OBC, né, para quem, acho que só um adendo rápido, a OBC é a União Brasileira de Compositores, ela que reúne ali basicamente 60% de todos os compositores brasileiros que estão gerando receita, né, através do que o ECAD arrecada. 60% de toda essa receita vem dos músicos compositores da OBC. Então é realmente uma organização muito grande que reúne grandes nomes da música. E aí, por conta disso, eles têm um acesso muito interessante para a imprensa, né? Eles foram nossos parceiros estratégicos para o lançamento desse material, então a gente pôde lançar no espaço deles, com o mailing deles, foi bem bacana. E aí, dentro desse mailing também tinha imprensa, assessoria deles. A gente trabalhou também com a IP Comunicação aqui do nosso lado, assessoria que ajudou na parte de divulgação. E também foi legal que, por conta do material ter um apelo para o mercado da música, a Billboard Brasil chegou junto com a gente como uma parceira de mídia e está trabalhando junto nessa comunicação, nessa divulgação, colocou com exclusividade com antecedência no site e também vai ter uma série de desdobramentos a partir daí. O material ele tem um caráter de nicho, né, que é marca e música, mas eu acho que dentro desse nicho a gente está conseguindo falar com nomes que são bem relevantes e que desdobram ele de uma forma poderosa, né? Que eu acho que vai ser bom pra gente. Então, legal, é muito bacana. Você vê que vocês estão colocando aqui vários parceiros juntos. Então, a gente tem desde a necessitária, que é o Nego, ajudando nessa metodologia de pesquisa, como fazer essa coleta. A gente tem ali um parceiro, né, que vocês citaram, a Copa, que ajudou a dar esse storytelling, que está belíssimo, assim, super legal. É um trabalho bem excepcional, assim, de storytelling. BC, Billboard, então vocês estão juntando muita gente ao redor desses dados aí, né, e de uma capacidade de devolver isso para o mercado, assim. Então, para quem está ouvindo a gente sempre gosta de citar, assim, um pouquinho do momentinho aula, receita de bolo. Você vê que a receita desse bolo é um bolo que ele depende de muita gente, de muita gente chegando junto, de muita parceria, de muito jogo político bem feito, mas que vale a pena, porque ali tem um impacto muito grande. Falando agora um pouquinho ali sobre o que você diria assim que são os principais achados deles. Vamos pegar aqui agora, voltar para a pesquisa, falar o que são os 3, 4 principais highlights assim que vocês gostariam que uma pessoa que estivesse lendo esse material levasse para casa, lembrasse, levasse para o seu dia a dia. Eu não vou falar os achados, porque eu queria que as pessoas lessem, e aí a gente bota o link aqui Justo. para o pessoal baixar. O material é gratuito, a gente teve apoio do governo do estado, da Secretaria de Cultura do governo do estado, a partir do programa da Aldir Blanc, então a gente tem um compromisso de disponibilizar esse material gratuitamente, não só o material em PDF, como a apresentação que a gente fez ao vivo foi gravada e está disponível nesse link que vai estar aqui no podcast também, então acho que vale a pena ver, mas eu acho que de highlights legais para as pessoas terem em mente, o finding da pesquisa, né, que é o que a gente chama de a descoberta, isso eu acho que vale a pena falar, que toda essa jornada que a gente fala desde os anos 60 até esse momento que a gente chega e para onde isso vai, a gente entende que o estado atual da música é diminuir o ruído e aumentar o afeto, né?
que eu acho que diz muito ali sobre o momento que a gente falou do escape, né? Então a música, quando começa a fazer ruído demais no mundo, a música ela tem esse poder de poder reconectar a gente, né? Da gente se sentir mais próximo, bem-estar. E bem-estar é um assunto que volta bastante nas tendências, não só da música, né? Que a gente desdobrou na pesquisa, mas em outras tendências também geracionais. Eu acho que existe essa busca por se sentir bem, se sentir conectado com o outro. Eu acho que é bem legal pensar nisso. Além do finding que eu queria destacar, queria dizer também, eu já falei antes, né, que são as 3 iniciativas, oportunidades que a gente lê, que as marcas podem usar para entrar no ritmo agora. Então, vou repetir que eu acho que vale a pena, que é cuidar do seu DNA sonoro, entender o seu público, né, e trazer a mensagem certa na hora certa. E entender, né, e trazer isso para o mindset da marca, que música é um ativo que vende também. Então, a gente desdobra esses 3 pensamentos que a gente está chamando de entrando no ritmo, dá mais exemplos, dá dados que comprovam isso também. E aí, dentro das tendências, eu acho que a gente pode ficar nessa eu acho que vale destacar uma questão que a gente trouxe bem forte ali das 3 tendências, a questão de microcomunidade, né? A música como passaporte de acesso. Ela te dá essa possibilidade de você, se você usar ela de forma genuína e não tentar cooptar um movimento que está acontecendo, né? Só abraçar o modismo. Ela te dá a possibilidade de você entrar num universo ou entrar numa comunidade ou dialogar com o público de uma forma muito pessoal, né? Muito um a um ali. A marca vai conseguir chegar nessa audiência de uma forma bem direta. De novo, reforçando, né? Se ela fizesse de uma forma genuína. No material a gente desdobra o que significa ser genuíno, como é que você pode fazer isso, e a gente traz ali 3 cases também que reforçam esse lugar do passaporte de acesso, de como que você consegue... Marcas que estão fazendo isso agora como algo futurista até, mas já está acontecendo, e marcas brasileiras também. Eu acho que é legal a gente trouxe isso para a nossa realidade também, para não ficar algo... isso é muito legal, mas isso acontece em Londres, pago em libras. Não, marcas brasileiras fazendo isso em real. Da economia da real, né? Economia da real, exato. A gente precisa, a gente tende... E eu acho que o Brasil, nesse sentido, também é um movimentador de muita inovação, tanto em publicidade quanto em música. São duas... Total. Não vamos colocar aqui a discussão publicidade é arte ou não, mas são 2 atividades criativas que o Brasil ele é comprovadamente de ponta, né? Total. Então, muito bacana. Para a gente fechar o nosso papo, a gente tenta manter aqui dentro aí de um tempo que você consegue ouvir num bom trânsito de São Paulo. Espero que quem esteja ouvindo aqui não esteja num trânsito paulista de mais que 50 minutos. Se vocês tivessem que botar uma trilha sonora para essa pesquisa, sei que essa aqui não é fácil. Essa aí, vamos passar para o Sata. Deixa com o Sata. Sata, bota aí para o pessoal agora que vai baixar esse PDF, vai ler esse documento com qualidade. O que tem que estar tocando na caixa de som? Enfim, a gente até fez, por acaso, uma playlist, que a gente pode até mandar, que foi uma playlist pensada lá por evento. Mas é isso, cada marca, cada trabalho, cada projeto tem uma identidade própria que a gente busca traduzir aqui, sabe? Então, não tem nenhuma resposta assim cravada. O que eu acho é que a gente defende para as marcas, né? Que é isso, seja... a música ajuda muito uma conexão real, uma conexão mais profunda, mais sentimental, né? Então, se você conseguir trabalhar e usar essa música da forma certa, a gente vê, e já tem a pesquisa provando isso, que ajuda muito, e às vezes a música errada atrapalha, né? Você estava falando aí de restaurante, às vezes a trilha, né? A música certa às vezes passa despercebida, porque ela soma, você se sente bem no ambiente, onde você estiver, tudo conversa, não só a música, tem diversos outros, né, elementos sensoriais trabalhados aí, especificamente no varejo, mas a música é um dos principais.
Então, às vezes, passa despercebido, mas a música errada te incomoda, te tira, te espanta, Traz né? atenção pro que não precisava, né? Você Exato, começa a exato. prestar atenção no que não precisava. Então, é isso. Para cada projeto, para cada trabalho, para cada marca, tem uma identidade própria. É o que a gente se propõe a fazer, com um trabalho profundo de imersão, tentando traduzir a marca. E é isso. Agradecendo aí a presença. Não sei se terminou, mas já estou agradecendo o convite. Já estamos nos finalmente aí, Sata. Quiser agradecer, projeto em muitas mãos, então imagina que a gente precisa aqui agradecer algumas pessoas, sinta-se à vontade também. Tem todo, eu não estou com a ficha aqui, o Dudu já falou, mas tem toda a parte da Secretaria de Estado que ajudou a gente. Vocês, né, super ajudaram, a Copa, a IP, a UBC principalmente, a Billboard. Mas legal, é um projeto que ficou pronto, a gente apresentou na semana passada, estamos aqui conversando com vocês hoje, mas a ideia justamente é levar isso para a rua, é apresentar e contar esse trabalho para mais gente, né? A nossa ideia é fazer um roadshow aí mostrando isso em empresas, agências, enfim, botar para o mundo aí o trabalho e a gente acredita que é um trabalho que, né, a gente até brincou, vai ter que ir de ano em ano, 2 anos no máximo, vai ter que... Esse mercado muda, tudo muda muito rápido hoje em dia, então tem que ser um trabalho quase vivo, sabe? De ficar refrescando ele e atualizando, sabe? Então, é isso. Não, muito bom, Edu. Do homem dos dados, domina essa apresentação, esses dados aí dessa pesquisa de ponta a ponta. Tem algum recado final que você queira passar para o pessoal que está ouvindo? Tem, só quero complementar, Sata não falou, mas a primeira música da playlist que a gente fez pro evento é Feliz, Alegre e Forte. Eu acho que tem uma mensagem boa ali da gente ter essa leitura, Marisa Monte, né, ter essa leitura, positiva. Eu acho que se manter no mercado, fazendo um bom trabalho. Queria agradecer muito a Amanda, que é a minha dupla aqui, trabalha comigo, foi a head desse projeto, na verdade, ela subiu junto com a On The Go toda a parte de desenvolvimento da pesquisa, né? Enfim, depois toda a equipe da Tecla que contribuiu também, que desenvolveu a parte do design também. Enfim, o material está muito bonito, está muito agradável para ler. Ele é longo, mas ele é gostoso, assim, ele é uma boa leitura. Nem parece coisa de marca, sabe? Nem parece que tem uma marca ali, mas que bom que a gente teve esse cuidado. Agradecer vocês, assim, eu acho que a ferramenta é muito boa. Sata já deu a dica aí, então provavelmente a gente vai voltar em algum momento a se falar. Eu acho que é legal ter esse de tempos em tempos chamar. Tem até uma ideia de ser algo que tem um sensor, né, um monitoramento para ir pegando as nuances do mercado, como a gente vem falando. É um mercado que muda muito rápido. Em 20 anos, gente, é isso. Há 20 anos atrás, se bobear, ainda dava para comprar CD na rua. Hoje em dia, quem tem 20 anos hoje talvez não saiba o que é CD. Então a gente tem essa virada que é muito radical. Sabe com nostalgia, como uma coisa vintage, né? Eu adoro que até hoje o símbolo de salvar as coisas na internet é o disquete, né? Exato. E eu fico pensando, gente, imagina você ter 16 anos hoje e tentar codificar aquele código, né? Aquele disquetezinho. Mas isso, agradecer, Fred, prazer estar aí contigo também. E vamos deixar os links na mão também para vocês compartilharem. Cara, animal, recebemos hoje aqui o Edu e o Sata da Tecla Music, uma agência de Sound Music Branding. Super bacana, um trabalho, mapeamentos sonoros, um trabalho bem completo sobre o estado atual desse mercado de música, em conexão com as marcas, não apenas da música. Contaram um pouquinho, os links estão na bio, é sempre um prazer e a gente se vê no próximo episódio do Data Stories. Um abraço. Valeu.